Análise da qualidade espacial e vitalidade do Jardim Municipal Dr. Pereira Rezende de São Manuel, São Paulo. Os espaços públicos passaram por diversas modificações ao longo da história. Entre os séculos XVI e XVIII, a praça pública se opunha ao jardim público em função da presença de vegetação. Já no século XVIII, a arte e a natureza se fundem em uma síntese. O jardim se torna público e contemplativo, respeitando o elemento existente. Nas cidades pós-modernas, as praças são espaços de respiro urbano que rompem a continuidade das construções e oferecem benefícios como espaços de contemplação e melhoria na qualidade de vida. As praças são espaços sociais de lazer e manifestação da vida urbana. A ausência de equipamentos de lazer, assim como a falta de manutenção, o baixo policiamento e a falta de mobiliário urbano, são fatores que auxiliam no esvaziamento desses espaços. O design tem grande influência no comportamento humano e uso das praças, e a centralidade, atratividade e diversidade do uso atraem a população para sua utilização. O objetivo deste trabalho é avaliar a qualidade espacial e vitalidade das praças, identificando fatores que contribuem ou não para a utilização e permanência nos espaços públicos, e dessa forma, promover espaços públicos mais atrativos e acolhedores para a comunidade. A metodologia utilizada se baseia no instrumento desenvolvido por Silva em 2020 para avaliação da qualidade de praças em áreas centrais. O método utilizado é exploratório distritivo, com a utilização de indicadores de desempenho associados a técnicas de percepção para análise do espaço público. O estudo foi aplicado no Jardim Municipal Dr. Pereira Rezende, localizado na cidade de São Manuel, interior de São Paulo. O processo se dá a partir de 3 etapas. Na primeira etapa, temos 7 subetapas, onde analisamos a caracterização espacial da praça, delimitando o espaço da praça e seu entorno, as unidades de análise e indicadores, levantamento de dados e o cálculo dos índices. Na segunda etapa, com 4 subetapas, é realizada a análise topoceptiva, a partir da definição das estações, campos visuais, e então a escolha dos efeitos visuais. Na terceira e última etapa é desenvolvido o mapa comportamental, a partir dos pontos de observação e categorias de análise, divididas em 5 subetapas. Voltando para a nossa primeira etapa do fluxograma metodológico, temos a delimitação da praça e seu entorno como a primeira subetapa, onde cada trecho é numerado a partir de uma codificação específica, como vemos na figura acima. Na definição das unidades de análise, a segunda subetapa da metodologia, são definidos os planos, como na figura abaixo. Ainda na caracterização espacial da praça, temos a definição dos 56 indicadores, distribuídos em unidades e planos de análise, e pontuados de 0 a 1 ponto, onde 0 é a pior nota e 1 é a melhor nota. O levantamento de dados por meio de auditoria técnica é a última fase da primeira etapa, onde é realizada a coleta de dados em campo e o levantamento fotográfico. Nesta tabela, podemos conferir os 4 planos de análise e seus indicadores de avaliação utilizados na pontuação da praça. No plano horizontal serão analisados tipo de piso, limpeza, bancos, sombreamento natural, atrativos econômicos e outros. Já no plano horizontal das calçadas, são analisados a largura efetiva e condição do piso da calçada, a existência de piso tátil, iluminação e zonas de amortecimento, entre outros também. No plano horizontal da rua, o uso e estado de conservação das edificações, a permeabilidade visual, horizontalidade versus verticalidade, etc. Já no plano vertical das fachadas, temos a análise de itens como faixa de pedestre, largura da rua, estacionamentos para pessoas com deficiência e idosos, dentre outros itens. Ao todo são 56 indicadores pontuados. Após isso, teremos os cálculos dos índices de qualidade espacial de praças, onde é realizado o cálculo do IQEP da área por cada um dos planos de análise e o cálculo das notas máximas de cada etapa para a comparação das notas. Durante a análise do desempenho topoceptivo, é realizada a definição das unidades de análise e a definição das estações, locadas no centro da calçada de cada uma das estações para que seja feito o registro dos campos visuais a partir da visão do pedestre. Os pontos são nomeados por uma sigla seguido de numeração, como na figura ao lado. Em cada estação são definidos os campos visuais por meio de fotografias que permitem identificar os efeitos encontrados, podendo ser tipológicos ou perspectivos.
As imagens são capturadas como na figura apresentada, nas posições frontal, lateral direita e lateral esquerda. Com as imagens capturadas, é realizada a identificação dos efeitos visuais, podendo ser topológicos, de alargamento, estreitamento, envolvimento, amplidão, alargamento lateral e estreitamento lateral, ou os perspectivos, de direcionamento, de visual fechado, impedimento, emolduramento, efeito de mirante, de conexão, de realce ou efeito Y. Utilizamos os pictogramas para sua representação gráfica também. Na terceira e última etapa, deve ser realizado o levantamento e identificação dos mobiliários e equipamentos urbanos. Para a realização do levantamento comportamental, são definidos os pontos de observação, as atividades realizadas no local, que são identificadas por meio de pictogramas, e em quais dias e horários serão realizados os levantamentos. Então, agora nós vamos falar um pouquinho sobre os resultados que foram obtidos nessa pesquisa. Primeiramente, contextualizando um pouco do nosso local de estudo, o Jardim Doutor Pereira Rezende, mais conhecido como Jardim Municipal, fica localizado em São Manuel, que é uma cidade do interior de São Paulo com aproximadamente 41 mil habitantes, segundo o IBGE de 2021. Na imagem à esquerda, a gente pode ver a localização de São Manuel com relação ao restante do estado. A cidade possui diversos prédios históricos, como o Museu Padre Manuel da Nóbrega e a antiga estação ferroviária. O Jardim Doutor Pereira Rezende teve seu projeto paisagístico assinado por Reinaldo de Eberger em 1928 e depois passou por reformas em 2022, alterando um pouco do seu projeto original. Sua situação atual pode ser observada na imagem abaixo à direita. O relevo da praça é bem acentuado, com cerca de 10 metros de declive entre os pontos sul e norte da praça. Os resultados obtidos na primeira etapa da pesquisa, através da análise do Índice de Qualidade Espacial das Praças, foi de que apenas os planos da praça e da rua foram avaliados como regulares, enquanto os demais foram classificados como bom, e dessa forma o espaço em geral também foi considerado como bom. Na análise do plano da praça, 11 dos 19 indicadores totais obtiveram ótima pontuação. Alguns dos aspectos positivos foram a limpeza, a vegetação, o sombreamento natural, a presença e a condição dos bancos, assim como a presença de lixeiras e seu estado de conservação, como a gente consegue ver na imagem acima à direita. Alguns dos aspectos negativos foram o tipo de piso, as condições físicas desse piso, a ausência de equipamentos de lazer, os sanitários que têm acesso bloqueado, entre outros. Na análise do plano da calçada, 10 dos 19 indicadores obtiveram ótima pontuação. Alguns dos aspectos positivos foram a altura livre de obstáculos, sinalização vertical de travessia, sinalização vertical de velocidade máxima dos veículos, assim como a gente também consegue ver nas imagens, a ausência de obstrução temporária na faixa de circulação de pedestres, entre outros. E alguns dos aspectos negativos foram o tipo de piso não adequado, a inclinação transversal acentuada, pouca iluminação e ausência de zonas de amortecimento. Na análise do plano do entorno, 10 dos 19 indicadores também obtiveram ótima pontuação. Alguns dos aspectos positivos foram o tipo de piso, a ausência de obstrução permanente na faixa de circulação de pedestres, sombreamento, altura livre dos obstáculos, entre outros, e alguns aspectos negativos foram a presença de desníveis, ausência de piso tátil nos rebaixamentos de guia, ausência de sombreamento e a ausência de zonas de amortecimento. Na análise do plano da fachada, 6 dos 10 indicadores totais avaliados obtiveram ótima pontuação. Alguns dos aspectos positivos foram os usos das edificações, o estado de conservação desses edifícios, a ausência de aspecto de abandono, entre outros. E os aspectos negativos foram que as fachadas são fisicamente impermeáveis e a falta de uso público noturno. Na análise do plano da rua, 3 dos 10 indicadores totais avaliados obtiveram ótima pontuação. Os aspectos positivos foram presença de faixa de pedestres, estado de manutenção dessas faixas de pedestres e a largura da rua. Já os aspectos negativos foram a ausência de redutores de velocidade, travessia e estacionamento. Na análise topoceptiva, o Jardim Municipal de São Manuel apresentou 69% dos efeitos perspectivos e 31% de efeitos topológicos. Os efeitos com baixo nenhuma identificação foram alargamento, estreitamento, amplidão,
estreitamento lateral, visual fechado, mirante, conexão, emolduramento e realce. E os efeitos mais identificados foram o efeito Y, impedimento, e alargamento lateral e envolvimento, como a gente consegue ver na imagem à direita. Já para a etapa de mapa comportamental, a coleta de dados foi realizada em novembro de 2022, nos períodos de manhã, tarde e noite, durante 4 dias, sendo 2 dias de finais de semana e 2 dias em dias úteis. O fluxo predominante de usuários está localizado mais em direção à parte exterior da praça, porque foi constatado com essa pesquisa que a pouca iluminação no interior da praça gera um esvaziamento no período noturno. E o período de maior utilização da praça, como passagem ou com permanência, é aos sábados no período da manhã. No período noturno, a praça costuma ser frequentada apenas aos domingos, durante a apresentação da banda da cidade, e nos outros dias apenas rapidamente para compra de alimentos dos trailers e carrinhos que ficam no entorno. Como considerações finais, nós podemos constatar que elementos que contribuem positivamente para o uso da praça são a limpeza, a presença de mobiliários urbanos e o sombreamento natural. Já elementos que contribuem negativamente no uso da praça são a ausência de equipamentos de lazer, de bebedouros e sanitários, a iluminação noturna que é ineficiente, a presença de piso trepidante, além do grande desnível em toda a dimensão da praça. Nós podemos constatar também que outras pesquisas com a aplicação do mesmo instrumento comprovam os mesmos resultados ou resultados semelhantes aos nossos. Então, aqui estão algumas das nossas referências bibliográficas. E muito obrigada pela atenção.